Bom dia a todos, bom dia a todas, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e todos muito bem-vindas nesta aula de filosofia. Gostaria que vocês soubessem que hoje é um dia muito importante. É um dia que eu decidi falar de forma séria, sem sorrisos. Algo me diz que hoje tudo será diferente. É brincadeira, hoje não. Hoje é o dia em que a gente se reencontra. Como é que eu vou falar assim de maneira tão séria, tão fechada e até triste? Não, hoje é um dia de alegria, de muita emoção. É um dia que a gente está aqui junto novamente, se reencontrando. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Como eu sempre faço. Por que eu faço isso? Ah, vocês sempre me perguntam isso. Eu faço isso porque você pode assistir essa aula no horário que você quiser. E eu quero estar juntinho de vocês. Eu quero estar juntinho no horário que você escolher para assistir essa aula. Então, se você está aqui de noite, beleza, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo nessa aula. Se você está de tarde, também fico muito feliz em estar recebendo você aqui nesta tarde maravilhosa. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Está de manhã? Acordou cedinho? Olha, eu também acordei. Então, seja bem-vindo e bem-vinda nessa manhã iluminada. Então, hoje é aula de filosofia. Já pegou teu caderno? Já pegou tua caneta? Já está preparado? Já está preparada? Deixa eu ver. Ah, você está ficando inteligente. Ah, é verdade, você sempre foi inteligente. Para com isso. Eu falei como uma forma de ver se você se mexia. Você é um ser humano, você é um adolescente. E como todo ser humano adolescente é inteligente. Ué, você não sabia disso? Sim, todo ser humano é inteligente. Se você é um adolescente e é ser humano, também é inteligente. Você pode até não acreditar, mas acredita em mim. Estou dizendo para você, você é inteligente. E eu sei que é inteligente porque todas as vezes que eu lhe dou bom dia, que lhe dou boa tarde, que lhe dou boa noite, você pensa, mas hoje está de tarde, por que ele está me dando boa noite? Mas hoje está de noite, por que ele está me dando bom dia? E hoje está de manhã, por que ele está me dando boa noite? É porque você está refletindo, e esse é a razão que faz eu ter a certeza, a convicção que vocês são inteligentes. E se vocês são inteligentes, preparem-se. A aula de hoje, eu guardo algumas experiências com vocês. Eu guardo algumas surpresas para vocês. Por quê? Porque hoje a aula de filosofia é onde nós colocamos todos os nossos pensamentos, todas as nossas reflexões à disposição da sala de aula. É esta sala de aula virtual, onde nós nos encontramos todas as semanas para falar de filosofia. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Já pegou teu caderno, que eu já estou vendo aí, já está com a caneta, tudo preparado, já organizou o seu espaço, importante, está bem organizado, já colocou a data de hoje, colocou aí o nome da matéria, muito bem, o nome do professor, que está aqui, ó, se você esqueceu, é só anotar. E agora a gente vai para essa aula de filosofia, que é a continuidade da aula anterior. E na aula anterior, vocês devem estar lembrados, nós trouxemos 2 psicólogos para dialogarem. E aí vocês até se perguntaram, mas professor, aula de filosofia, por que você está trazendo psicólogo? Porque esses psicólogos foram na filosofia, perdão, que eu engasguei, foram na filosofia buscar informações e suporte para desenvolverem suas ideias. Como todos nós podemos fazer isso o tempo todo. Está com alguma dúvida? Está com algum questionamento? Está com alguma inquietude? Tem alguma coisa que está te perturbando? Não se deixe perturbar. Vai estudar, vai ler filosofia. Sempre tem alguém que fala daquilo que está lhe afligindo. Então, lá na filosofia, esses psicólogos, que é o Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, eles fizeram uma busca na filosofia para dar suporte às suas ideias. E o que eles foram buscar na filosofia para dar suporte às suas ideias? A questão da moralidade. Você sabe o que é moral? Tá aí uma boa pergunta. Escreva aí, logo aí no teu caderno. Coloca aí, o que é moral?
Porque a partir do momento que você fizer essa pergunta para você, várias respostas virão. Mas, basicamente, nós podemos falar o seguinte, que a moral é um conjunto. É um conjunto de valores, de costumes, que fazem com que você haja de uma determinada maneira dentro de um contexto em sociedade. Essa é uma resposta que eu estou lhe dando, para que você já comece a se habituar com a discussão sobre moralidade. Mas, na forma mais básica possível, a moralidade é aquilo que vai fazer com que você defina o que é certo e o que é errado. Será que você sabe o que é certo e o que é errado? Pergunte-se nesse momento, o que é certo e o que é errado? De onde que nascem essas ideias do certo e do errado? Será que eu, desde pequeno, desde que eu no meu nascimento, eu já vim com essas ideias prontas do que era certo e o que é errado? Ou eu fui desenvolvendo isso ao longo do meu crescimento? Será que eu ainda vou continuar desenvolvendo essas questões sobre o que é certo e o que é errado? Pois bem, esse é o diálogo, essa é a discussão, esse é o debate entre esses dois psicólogos que foram lá na filosofia buscar informações para dar suporte às suas ideias. Nós já falamos do Jean Piaget, onde ele desenvolveu toda uma teoria que ele chamou de teoria psicológica genética. A psicologia genética, para Piaget, estava associada ao desenvolvimento moral a partir de faixas etárias. Volta lá na aula anterior e você vai lembrar disso. Se tiver qualquer dúvida, coloca aí no comentário e a gente pode ir dialogando. Deixei também as páginas do livro para que vocês possam ter o suporte e, ao acompanhar a aula, poderem também ir lendo a aula, para que vocês possam refletir sobre o que está sendo discutido. E depois, na aula posterior do Piaget, nós falamos do Kohlberg, que é um discípulo de Piaget. Só que o Piaget falava de autonomia e heteronomia, que são dois conceitos muito importantes no desenvolvimento moral. O que seria a autonomia e a heteronomia? Para Piaget, os heterônimos eram aquelas crianças que dependem de uma ordem, de uma autoridade dizendo o que ela deve ou não deve fazer, ou ditando o que é certo e o que é errado. Antes da heteronomia existia a anomia, que é exatamente a ausência de toda e qualquer forma de autoridade que determine o que é certo e errado. Você não sabe o que é certo e errado e ninguém disse para você. Depois da autonomia, segundo Piaget, vem a heteronomia. É quando você se desenvolve, cresce, convive com outras pessoas e dentro dos ambientes em que você vive, você vai ganhando um conjunto de regras e valores que vão permitindo a você decidir o que é certo e o que é errado a partir das suas experiências e das coisas que você aprendeu. Então, você se torna um indivíduo autônomo, um indivíduo que pensa livremente. Muito bem. Então, o desenvolvimento moral, na sua base, na sua estrutura básica, seria isso. E aí vem o Kohlberg, que também acredita nisso como Piaget. Só que ele trouxe uma outra visão. Uma outra visão para esse desenvolvimento moral da autonomia. Esse momento em que ele sai da heteronomia para a autonomia, o Kohlberg dividiu isso em 6 estágios. Esses 6 estágios, ele distribuiu em 3 níveis, que ele chamou de nível pré-convencional, o nível convencional e o nível pós-convencional. Guardaram bem isso? Então, enquanto Piaget colocou isso tudo de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança, em faixas etárias, então, você cresceu de 0 a 2 anos, você tem uma faixa etária, você desenvolve um pouquinho. De 2 anos a 5 anos, desenvolve mais um pouquinho. E aí, ele foi colocando todo o desenvolvimento a partir das faixas etárias, que estava associado diretamente à capacidade que as crianças tinham de pensar, então tinha uma relação com inteligência. O Kohlberg, ele já não concordou muito com isso em relação ao que o Piaget falou. Então, ele trouxe as suas ideias. O Kohlberg é um psicólogo que viveu no século XX. Ele nasceu em 1937 e faleceu em 1987. Ele faleceu novo, né? Faleceu com 50 anos. Mas esses 50 anos de vida dele, vamos dizer assim, o período em que ele já era um adulto e professor, etc. e tal, ele desenvolveu essas teorias
depois de estudar Piaget. Nessas teorias, ele colocou que a criança, até chegar na fase adulta, ela vai passando por estágios de desenvolvimento moral. Cada estágio tem uma característica. E nesses estágios, que ele disse que são 6 estágios, 6 estágios, ele pegou cada estágio desse e dividiu em partes. Então, 2 primeiros estágios, primeiro nível, nível pré-convencional. Terceiro e quarto estágio, nível convencional. Quinto e sexto estágio seria o nível pós-convencional. Mas agora vocês devem estar me perguntando, mas professor, tantos estágios para desenvolvimento da moralidade de alguém? Como é que pode isso? E aí que está a grande revelação do Kober. Apenas de 10 a 15% de todos nós, seres humanos já adultos, chegam no último estágio, que é o quinto e sexto estágio, na verdade, que seria no último nível, o nível pós-convencional. O que acontece com as pessoas no desenvolvimento até o quarto estágio ou até o final do segundo nível, que é o nível convencional? Ela vai aprendendo na medida que ela vai convivendo com outras pessoas. Então, a sociedade, ela tem um papel importante. Mas não a sociedade essa que a gente se torna cidadão, arranja emprego, constitui família, paga a conta. Não. A sociedade humana, essa em que nós, ao nascermos, estabelecemos um primeiro contato. Então, todas as pessoas ao meu redor e as pessoas que eu convivo mais intimamente, de forma mais próxima, essas pessoas vão contribuindo para o meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento, lá no nível pré-convencional, segundo Kober, ele está muito associado a elementos de punição ou de trocas. Como seria isso? Imagine que vocês fossem crianças agora. Crianças. Tem lá até os seus 5 anos, ou 7 anos, não importa. Nesse instante que você é uma criança. E aí você está no nível pré-convencional. Só que esse nível pré-convencional, você, segundo o Kober, vai ultrapassá-lo ele com o tempo do seu aprendizado, do seu desenvolvimento. Só que, no primeiro instante, você não tem nenhum desenvolvimento moral ainda. Segundo ele, a moralidade não vem conosco, a gente aprende. Então, nesse primeiro instante, um adulto chega perto de você e fala assim: ei, fulano, não mexe nisso não, hein? Porque se você mexer, vou lhe dar um tapa na mão, hein? Olha, até, caramba, que adulto violento, né? Vai dar um tapa na mão de uma criança. A mão da criança é pequenininha. Mas isso não vem ao caso, porque na hora que esse adulto fala isso para essa criança que ainda não tem nenhum código moral estabelecido, ela para, pensa, olha a filosofia, ela pensa, ela reflete, fala: opa, se eu mexer aqui, eu vou levar um tapa na mão, eu não quero sentir dor. Então, eu não vou mexer. Tem crianças que vão continuar mexendo, mas aí é outra discussão. Mas vamos pensar sempre na moralidade positiva. Aquilo que faz mudanças dentro de você para que você prospere, cresça, se desenvolva. Então, a criança não mexe, porque ela tem medo da punição. Esse seria o pré-convencional. Ela ainda não tem nenhuma relação muito concreta com as coisas. Ela apenas tem uma relação com aquilo que ela ouviu. Ouviu de quem? Da autoridade que está perto dela. Tudo bem? Que poderia ser também um outro adulto qualquer, não necessariamente ser um pai, uma mãe, poderia ser uma outra circunstância, mas pessoas em que ela vê autoridade. Aí chega um outro momento, o pai ou a mãe ou o responsável chega perto dessa mesma criança e vira para ela e fala assim: ó, se você ficar quietinho, vou trazer um doce quando eu chegar, tá? Se comporte. Aí a criança para, de novo, pensa: opa, dessa vez, se eu ficar quietinho, não fizer nenhuma bagunça, não mexer em nada, no final eu vou receber um doce. E aí, quando o pai ou a mãe, ou o responsável, ou quem quer que seja, chega e dá o doce pelo comportamento correto, pelo comportamento adequado,
pelo aquele comportamento esperado, essa criança começa a pensar, opa, todas as vezes que eu fico quietinho, eu ganho um doce. Então, é a retribuição. Já tem um nível de interesse aí. E nesse instante, a criança completa o seu nível pré-convencional, desses 2 primeiros estágios do seu desenvolvimento moral. Só que esse é o estágio mais básico, um estágio mais primitivo. E acreditem, tem adultos já com muita idade que ainda estão nesse nível, no nível mais primitivo. Pensem comigo e comentem aí. O que pode acontecer numa sociedade que a maioria das pessoas que já estão adultas estejam no nível pré-convencional, segundo Kohlberg? Esteja nesse nível mais primitivo, em que apenas através da punição ou através dos interesses é que ela consegue agir de forma correta. Pensem e comentem. Quero ouvir vocês. O que vocês pensariam? O que vocês acham disso? Enquanto vocês vão escrevendo, vamos continuar. Então, o Kohlberg, ele não parou por aí. Ele analisou e agora essa criança completou esse primeiro nível. É como se fosse um game do desenvolvimento moral. Só que não é um game, é a vida das pessoas. É a minha vida, é a vida de vocês, a vida dos seus pais, a vida dos seus vizinhos, a vida dos políticos, a vida de todos os seres humanos na face da Terra. E aí entraria no nível convencional. E como o próprio nome diz, o nível convencional é aquele nível que se convenciona. O que é convenção? É aquilo que é aceito por um determinado grupo. Como é que se constrói esse nível convencional? Como é que eu me desenvolvo nele? Pelos terceiro e quarto estágio. Qual seria o terceiro e quarto estágio? O estágio onde as leis ou as regras do grupo estabelecem o seu comportamento. Ou as leis estabelecidas socialmente, essas que estão nos códigos, essas que a gente obedece para não ser punido, né? Não receber nenhuma sanção, como, por exemplo, usar uniforme para ir para a escola. Se você não usar uniforme, você não entra na escola. Então, essa é uma regra. Está dentro do nível convencional. Se convencionou que naquela escola específica usa-se uniforme. Se você não usar uniforme, você descumpriu a regra. Logo, você não vai poder entrar. Essa é a punição. Entenderam? Mas tem também, além dessa lei que foi convencionada, existem também as regras dos grupos. Por exemplo, você vive em família, está no nível familiar, né? E se convenciona em família que você, se não estiver 6 horas da tarde em casa, você não vai jantar. Uma ideia que estapafúrdia que eu tive. Imagine, a família estabeleceu que às 6 horas da tarde é o horário máximo que você pode chegar em casa. Se passar desse horário, você pode até entrar, mas você não vai jantar, vai ficar sem comer. É a regra da família. Então você, não, eu não quero ficar sem comer. O que você faz? Eu vou chegar antes das 6, para que eu possa ter acesso ao jantar. Então, nesse momento, você só faz aquilo que a família determina, ou que o grupo que você participa determina. Vou dar um outro exemplo. Você participa de grupos na escola, grupos de trabalho. Uma professora passou uma atividade para fazer. E essa atividade é uma atividade em grupo. É claro, é natural você buscar os seus grupos de afinidade. Você vai procurar fazer o trabalho junto com aqueles que você tem afinidade. E aí você está lá naquele grupo de afinidade. Neste grupo de afinidade, em que você participa, você tem regras a obedecer. Então, você já pensa assim, nossa, o meu grupo é o grupo melhor, porque este grupo é o grupo que eu faço parte. Tudo que eles dizem é o que eu sigo. Então, se o grupo fala assim, eu preciso que você faça esse cartaz, e nesse cartaz você vai escrever isso, isso e isso. Aí você vai obedecer, porque foi o seu grupo que determinou. Mas se o grupo do vizinho, lá do outro grupo de colegas, fala assim, vê você fazendo o cartaz e fala assim, para você, vira para você e diz, e não use essa letra não, porque essa letra vai ficar feia. E o cartaz vai ficar feio desse jeito, use essa outra letra, ou então use essa caneta aqui. Aí você fala assim, não se mete. Eu estou fazendo o que o meu grupo pediu. Você não é do meu grupo?
Entenderam? Então, nesse momento, está existindo aí um ajuste da sua moralidade. Você já está num nível moral superior àquele daquela criança, lá no começo do pré-convencional, no primeiro estágio de punição. Você agora já entende que o seu grupo tem um conjunto de regras e essas regras faz com que você assuma um determinado comportamento, uma determinada conduta. E existem aquelas leis maiores, né, aquelas que determinam a sua própria convivência, a minha convivência, a convivência de todos nós no meio das ruas, por onde eu ando. Vou pegar uma outra convenção. Todos vocês, quando vão atravessar uma rua, e essa rua tem semáforo, é natural todo mundo olhar para o semáforo e olhar se está verde ou vermelho ou amarelo para os carros ou para vocês, que são pedestres. Nesse instante, existe ali também uma convenção. Se você desobedecer essa convenção, que é social, que é de um grupo maior, que é a lei de trânsito, você corre o risco de se ferir. Então, se alguém falar assim, vamos atravessar, afinal de contas, o sinal não tem carro nenhum. Beleza, você pode até atravessar. Mas, nesse instante, você está compreendendo ali que existe um semáforo, esse semáforo determina a regra do grupo. E se acontecer qualquer acidente, você está se responsabilizando pelo acidente porque você descumpriu aquela regra. Ficou claro isso para vocês? Esse seria o nível convencional. E, por último, o Kober apresenta um terceiro nível, que é um nível pós-convencional, é tipo aquele nível máximo desse jogo da vida. É quando você atinge a sua ascensão. É quando você sai de uma condição primitiva para uma condição mais evoluída. Por isso que nós temos, na nossa sociedade humana, no mundo inteiro, cerca de 10 a 15%, segundo Kober, de pessoas adultas que chegam nesse nível. Porque é um nível difícil. É um nível em que você tem que fazer escolhas. Fazer escolhas, não apenas escolhas porque o teu grupo determinou ou porque alguém mandou. Escolhas autônomas, de forma livre, onde os princípios morais que regem toda a humanidade, os princípios da própria natureza, é que determinam, dentro da tua cabeça, as respostas. É que vão levar você a achar que algo é certo, apesar que um outro grupo acha errado. E vai fazer com que você se responsabilize por fazer aquilo dali que você considera certo, sem prejudicar o outro grupo que acha errado. Então, nesse momento que você vai fazer algo, ou vai tomar uma decisão, e você está avaliando que aquilo que você vai fazer, na sua forma de pensar, é correto, e você passa pelo processo de avaliação, nesse processo de avaliação que você está fazendo, que é uma avaliação filosófica, você percebe que qualquer coisa que seja oriunda daquela sua decisão, ou seja, as consequências daquela sua escolha, vão ferir outras pessoas, vão mexer com a vida de outras pessoas, vai modificar a conduta de outras pessoas, vai fazer com que outras pessoas sofram. Nesse processo de reflexão, você que consegue já fazer isso, você já está entrando no quinto estágio do terceiro nível, que é um nível pós-convencional. Nesse terceiro estágio, onde você pensa nos princípios dos valores humanos, em que você começa a se preocupar ou tomar o cuidado com questões de reciprocidade, por exemplo, de empatia, de solidariedade. Esse nível, que é o pós-convencional, nesse estágio, nesse quinto e no sexto estágio, você passa a perceber que você não vive sozinho e que não depende de alguém mandar você fazer ou de obedecer regras de um determinado grupo. Depende da sua própria autonomia, de pensar de forma livre, que seria o livre-arbítrio, onde você toma decisões pensando sempre se isto aqui, ou pelo menos tomando o cuidado de pensar se o que você vai fazer só vai estar, vamos dizer assim, só vai estar condicionado à sua privacidade.
ou se esta coisa que você vai fazer também vai mexer na privacidade dos outros. Quando você faz esse exercício de reflexão, se isso vai sair da sua condição particular para uma condição mais pública, e você toma a decisão por não fazer ou por fazê-lo, ali o nível pós-convencional está começando a gritar dentro de você. Agora imagine nós todos, quando a gente faz perguntas que são dilemas como esse, do nível pós-convencional que Kober colocou. Se uma mãe teria o direito de fazer um aborto. Dilema difícil, né? E aí, provavelmente, existiriam muitas discussões a respeito disso. Mas quem está no nível pré-convencional, aquele nível onde você faz por interesse ou porque vai receber alguma punição, você pode dizer assim, não, de forma alguma, porque uma mãe não pode fazer o aborto. De forma alguma, porque fulano disse que não pode. Ou então, pela questão legal, das questões das leis, não pode fazer, aí já seria o nível pós-convencional. Não pode abortar porque a lei determina que é proibido. Já no nível pós-convencional, peraí, a gente precisa avaliar. Por que ela quer fazer o aborto? Que mulher é esta? De onde que ela veio? A gravidez dela ocorreu de que forma? E isso vai fazendo com que você reflita sobre a decisão do outro, que naquele instante não é consensual, ou seja, não tem um consenso. Mas pode existir ali uma razão que faça sentido, que tenha significado. E esta razão pode, você que está pensando também nela, fazer parte de uma evolução. Claro que eu não estou falando do aborto em si, eu estou falando das tomadas de decisão difíceis que todo mundo tem. Eu poderia estar falando, por exemplo, de você estar com fome e entrar numa loja, numa padaria, num mercado e pegar lá um alimento escondido, sem ninguém ver. Isso também é uma decisão do nível pós-convencional. Porque a sua escolha por fazer alguma coisa que pela lei é incorreto e que você pode ser punido por isso, você tem que ter um argumento muito sólido para você justificar isso. Não é só a questão da fome. E quando você para pensar no momento que você está com fome e que você vai pegar alguma coisa que não é sua, isso também demonstra que você está vivendo um conflito moral. Porque você olha, você está com fome. Mas será que aquele é o único caminho que você tem para poder resolver o problema da sua fome? Será que você não tem outras formas em que você pode arranjar um trabalho? Mesmo que o trabalho seja difícil, você pode arranjar, de repente, uma ajuda, ajudando alguém. E todas as alternativas que você conseguir pensar, elas só vão amadurecendo você moralmente. E esse amadurecimento moral vai tornando você uma pessoa melhor. E, provavelmente, as pessoas que convivem com você e compartilharem dessa sua experiência também vão melhorar, porque vão começar a se questionar. Caramba, fulano poderia fazer isso e ele não fez, mas ele encontrou uma solução que foi muito melhor do que aquela que ele ia fazer. Mas como é que ele chegou a essa conclusão? Ele parou para pensar, ele refletiu nas condições que ele tinha, refletiu sobre o mundo ao redor, ele refletiu em relação aos prejuízos que ele ia causar a terceiras pessoas. Como se eu estivesse fazendo assim, caramba, as pessoas não são responsáveis pela fome que eu estou sentindo. Elas não sabem nem o nível da minha fome. E o nível da minha fome é diferente do nível da fome do outro. E aí esses processos de reflexão todas demonstra para cada um de nós de que em que nível de desenvolvimento moral nós estamos. Então, a aula de hoje que eu estou trazendo para vocês é para discutir isso. Nesse momento, eu estou até ouvindo daqui o chiado. Que chiado, professor? O chiado das suas reflexões. Faz barulho, faz barulho. Pensar também emite ondas. Eu estou aqui ouvindo as ondas dos seus pensamentos. O que é certo e o que é errado? Em que condições que você se encontra agora? E os adultos que você conhece? Os seres humanos que convivem com você? Será que eles te auxiliam a se desenvolver moralmente?
Será que você auxilia essas outras pessoas a se desenvolverem moralmente? E você? Já parou para pensar em que nível que você está? Se você tem feito ou participado de experiências, estudado e buscado descobrir novas formas para que você possa se melhorar moralmente? Porque não é um pecado você estar no nível mais primitivo, que é aquele que espera alguém mandar, ou tem medo de ser punido, ou faz por interesse. O fato é que todos nós podemos migrar, ou seja, evoluir moralmente. E, segundo Kober, essa evolução não tem como pular etapas. É passo a passo. Então, se você ainda está aqui, é porque você ainda tem oportunidade de se melhorar. O fato de nós estarmos vivos aqui nessa realidade terrena é porque nós temos todos os dias, o tempo todo, ou todo o tempo, oportunidades para se melhorar. Então, faça essa experiência. Procure identificar na sua vida o que você tem feito de certo e de errado e quais foram os momentos em que você tomou decisões de nível pós-convencional. Ou quando que foi que você tomou a decisão porque o seu grupo determinou ou por medo de ser punido. E essas decisões, qual foi a decisão mais acertada? Qual é aquela que te trouxe mais benefício? Qual é aquela que te livrou de um grande risco? Qual é aquela que fez com que você entrasse pelo cano ou lhe salvasse de entrar num cano e ficar preso? Então, essas perguntas que eu estou fazendo para vocês é para vocês pensarem e refletirem. E se alguma coisa vier na cabeça de vocês, coloque aí no comentário. É muito importante vocês comentarem, porque durante o comentário de vocês, eu posso também me desenvolver. E aí esse desenvolvimento vai me ajudar a levar vocês a refletirem sobre coisas que eu vou passar a refletir porque vocês me ajudaram a refletir. Ficou claro isso? Então, depois de toda essa apresentação, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz. Já para finalizar, são poucos slides, em que eu apresento alguns trechos do livro, está aqui, ó, do livro Filosofando, na página 182, para que a gente feche esse raciocínio. Porque no final desta aula, vocês vão receber uma atividade. E eu quero ver se vocês chegaram a refletir em que nível que vocês estão de reflexão para que a gente possa auxiliar a quem for preciso a dar aqueles passos importantes no seu desenvolvimento moral. Afinal de contas, o meu desenvolvimento moral, reunido com o desenvolvimento moral de todos vocês, vai fazer com que este mundo em que a gente vive, essa sociedade em que nós estamos inseridos, se melhore. E aí eu não tenho que me preocupar se vai demorar 1 ano ou 100 anos. O que importa é que o que eu faço hoje é definidor para o que vai acontecer amanhã, mesmo que não seja comigo. Então, as suas escolhas, por esse processo de moralidade em que nós estamos todos o tempo todo nos permitindo e nos conflituando para melhorar, cada escolha dessa gera novas outras escolhas, mesmo que eu não esteja vendo isso. Ficou claro isso para vocês? Ótimo, então. Então, vamos lá. Página 182, pressupostos filosóficos. Me acompanha aí. Aí lembrem, ao final desta aula, vocês também, junto com a atividade, vão receber as páginas do livro com esse assunto que nós estamos discutindo agora. Tá bom? Então, qualquer dúvida, comentem aí. Pressupostos filosóficos. As teorias de Piaget e Kober sofreram a influência de vários filósofos, mas está em Kant, Immanuel Kant, é um filósofo, o fundamento do conceito de justiça, que orienta as práticas educativas desses pensadores. Quando Kober definiu o estágio 6, ou o sexto estágio, explicitou os princípios universais de justiça, igualdade de direitos humanos e respeito pela dignidade dos indivíduos. Também compreendeu a passagem de um estágio para o outro, como aprendizagem e, portanto, como aperfeiçoamento moral. Ainda na página 82, um comentário de Kober, o que Kant falou. Então, a afirmação de Kant do princípio básico do imperativo categórico, aí eu coloquei aqui o que significa imperativo categórico. Imperativo categórico para Kant
é um conceito que é incondicionado, absoluto, voltado para a realização da ação, tendo em vista o dever. Ou seja, não tem como você fugir disso. Tem dever? Tem algo para fazer? Foi determinado que você tem que fazer aquilo? Você faz. É categórico, você não questiona. Então, a afirmação de Kant sobre esse princípio básico do imperativo categórico diz Kober: trate todo ser humano como um fim em si mesmo, não apenas como um meio. Parecia extremamente fundamental. Respeito igual pela dignidade humana parecia-me ser a essência da justiça. Então, o que o Kober está fazendo? Ele está comentando essa frase do Kant. O que o Kant diz? Que nós devemos tratar todos os seres humanos como um fim em si mesmo, não apenas como um meio. Ou seja, uma forma de ter alguma coisa. Então, eu vou me relacionar bem com você porque eu quero alguma coisa em troca de você. Não, eu vou me relacionar bem com você porque o que eu faço por você é aquilo que eu espero que você faça por mim. E não porque eu vou fazer algo por você esperando que você faça algo por mim. O primeiro nessa história sou eu. Eu me preocupo com o meu desenvolvimento. Então, como é que eu vou me preocupar com o meu desenvolvimento? Penso eu. Estou no nível pós-convencional, hein? Penso eu aqui. Bem, o que eu gostaria que fizessem por mim, que me fizessem um bem? Eu gostaria que agissem dessa maneira. Então, a partir do momento que eu penso que eu gostaria que me agissem comigo desta maneira, eu me coloco à disposição de agir da mesma maneira que eu gostaria que agissem comigo com o outro, mesmo que ele ainda não esteja no mesmo nível de desenvolvimento moral que o meu. Porque em algum momento ele vai despertar, ou seja, ele vai migrar, ele vai evoluir, sair daquele nível, que pode ser o pré-convencional ou convencional, e vai atingir o nível pós-convencional, que começa na adolescência. É verdade. Quando você está na adolescência, é quando você começa a entrar no nível pós-convencional ou permanecer no nível convencional até o final dos seus dias. Então, o Kober está comentando isso. Para ele, respeito igual pela dignidade humana é uma discussão a respeito dessa moralidade mais evoluída, que seria para Kober o nível pós-convencional, é uma discussão moral, dignidade humana. O que é dignidade humana? Então, parecia-me ser a essência da justiça. Então, quando você começa a frequentar esse nível pós-convencional, você não está pensando em dignidade apenas do ponto de vista do grupo que você faz parte. Ou você está pensando em dignidade a partir daquilo que alguém disse para você que é digno ou indigno. Você está pensando em dignidade do ponto de vista de um valor humano. O que é ser digno? E se eu faço essa pergunta para vocês? Comentem aí, coloquem aí no comentário. O que é ser digno? Tenho certeza que vai aparecer um conjunto de informações que ficam aí na cabeça de vocês. E parte dessas informações está diretamente associada ao nível de evolução moral que você se encontra. Ficou claro isso? Então vamos prosseguir. Ainda na página 82. A ética kantiana, porém, baseia-se em uma concepção monológica da racionalidade. Ou seja, uma lógica única, tá? Só pensa numa coisa. Que é formalista, porque fundada na razão universal abstrata. Kober vai além de Kant com a concepção de ética dialógica. Ou seja, eu construo a minha moralidade, aquilo que eu penso em relação ao outro, diariamente, dialogando com os meus pares. Não parças, hein? Não parças. Os meus pares. Quem seriam os meus pares? Todo e qualquer indivíduo que dialogue comigo, que fale sobre as suas experiências e que compartilhe daquilo que sente, da forma como age, a partir daquilo que sentiu. E das suas tomadas de decisão a partir daqueles sentimentos que levou você a tomar aquela ação. Tudo bem? Então, pensem, reflitam antes de agir. De fato, vimos que para Kober, a maturidade moral é alcançada pelo diálogo, pela argumentação, pelo levantamento de razões que justifiquem a ação mais justa. Bem, eu posso estar com fome,
Mas sempre tem alguém com mais fome do que eu. Já para pensar nisso? Eu posso não ter dinheiro, mas eu posso não ter muito dinheiro, porque eu sempre tenho uma moedinha no meu bolso. Mas pode ter alguém que não tem moedinha nenhuma, mas tem mais disposição para ganhar moedinha do que eu. Olha só. Olha um nível de moral aí diferente. Eu tenho uma moedinha que pode me ajudar a comprar um pão, mas eu prefiro reclamar da vida do que ir em busca de conquistar mais moedinhas com o esforço do meu trabalho. Enquanto aquele que não tem nem o pão tem mais determinação de fazer algo em prol de alguém do que você. E aí ele vai e acaba ganhando o pão através do sentimento de solidariedade de alguém e acaba tendo mais o que comer do que você, que teria muito mais condições de ter o que comer porque já tem um trabalho. Ficou claro? Então essas são reflexões filosóficas que demonstram em que nível de evolução moral você se encontra. Ficou claro? Então vem comigo. De fato, vimos que para Kolbe a maturidade moral é alcançada pelo diálogo, pela argumentação, pelo levantamento de razões que justifiquem a ação mais justa. Por se tratar de uma teoria que tem por base a autonomia, pensar livremente, da razão, a sua herança kantiana, a proposta de Kolbe é conhecida por sua natureza cognitivista, ou seja, processo de raciocínio, por privilegiar a argumentação racional para justificar uma ação e condenar outra. Ficou claro isso? Então, eu começo a pensar, aqui eu tenho uma decisão, aqui eu tenho uma outra circunstância que é o efeito dessa minha tomada de decisão. Se eu continuar indo nessa direção, eu vou entrar em choque. Então eu penso assim, eu posso desviar, porque aqui nesse momento o efeito vai causar não apenas um conflito comigo, mas com todos aqueles que estão ao meu redor. Então eu deixo de tomar essa decisão e desvio, faço uma outra coisa, pensando não apenas no bem-estar dos outros, mas fundamentalmente no meu bem-estar, porque naquele instante eu paro para refletir, caramba, eu posso fazer isso diferente, e minimizar os efeitos dessa minha tomada de decisão. Ficou claro? Bem, espero que vocês estejam acompanhando. Se tiver qualquer dúvida ou qualquer questionamento, só colocar aí no comentário. E lembre-se, tá? Essas aulas, agora, elas estão sendo transmitidas também pelo YouTube. Então, lembrem-se de se inscrever no canal para ficarem recebendo as aulas, caso você tenha dificuldade lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Então, inscrevam-se. Vai ser um prazer poder receber os comentários de vocês pelo YouTube. Então, vem comigo. Vamos finalizar isso aqui. Tá, então vamos para a próxima página. Página 183. Página 183. A construção da personalidade moral. Vimos que ninguém nasce moral. Ninguém nasce moral. Moralidade é aprendida. Mas é pela educação que o indivíduo constitui sua personalidade moral. Por um processo de descentramento, o sujeito ético torna-se capaz de superar o narcisismo infantil. É aquela coisa que a criança só pensa nela, não quer pensar nos outros. Então, ela se apropria das coisas. Ela não tem ainda um desenvolvimento moral. Então, ela só obedece à autoridade, isso quando obedece, ou quando tem interesse. Às vezes, ela faz uma coisa porque ela espera que você dê outra em troca. Tá? E de mover-se na direção do outro, reconhecendo sua igual humanidade. Somos todos humanos, como eu disse antes. As dificuldades enfrentadas para educar moralmente crianças e jovens, ou para instalar uma comunidade de entendimento e diálogo, levam-nos a reconhecer que, na sociedade competitiva e individualista em que vivemos, trata-se de difícil desafio a aspirar por valores como a justiça, assentados na reciprocidade e no compromisso pessoal. Essa é uma das dificuldades maiores de se atingir o nível pós-convencional. É a dificuldade de eu sair dessa relação competitiva que a nossa sociedade nos obriga, muitas das vezes, individualista também. Ela nos obriga, mas nós não somos obrigados, entendem? Ela pode nos pressionar, ou seja, fazer pressão sobre nós. Mas nós só aderimos se ainda estivermos no nível pré-convencional ou nível convencional. Ficou claro isso para vocês? Quando a gente chega no nível pós-convencional, a gente já questiona isso. E as ideias de justiça, de reciprocidade, de compromisso, é um outro nível de evolução. Tá bom? Então, finalizo essa parte da aula.
vocês vão estar recebendo, não o Google Sala de Aula de vocês, lá no seu caderno virtual, uma atividade. Espero que vocês tenham entendido. Essa atividade vai tratar desse assunto de uma forma bem direta. Espero receber os comentários de vocês nessa atividade. E agora, a partir de todas as aulas, no finalzinho dela, eu vou deixar uma mensagem para que vocês possam refletir. Então, a mensagem de hoje é a seguinte: a mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Vou repetir a mensagem de hoje. A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Quem escreveu isso foi um filósofo indiano chamado Osho. Então, reflitam sobre isso, façam as suas tarefas e comentem. Qualquer dúvida, eu estarei aqui respondendo prontamente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima aula nesse mesmo canal. Fiquem com Deus.